pegar os últimos 10 anos não, mas os últimos da década de 1993 a 2013, na Austrália, a gente tem um aumento alarmante em internação decorrente de fibrilação atrial. A gente tem um aumento aí praticamente de 300% nesses últimos 10 anos estudados. Se a gente observar com o crescimento da população da Austrália, a insuficiência cardíaca se manteve estável na incidência das internações. E um crescimento na doença isquêmica, que é a metade do crescimento das internações por fibrilação atrial. Então a gente tem que melhorar o tratamento da FA. E uma das formas de melhorar o tratamento da fibrilação atrial é escolher a melhor estratégia para o nosso paciente. Esse grupo grego publicou esse estudo no Congresso Europeu de Barcelona mês passado. Pacientes com FA paroxística, primeiro episódio de fibrilação atrial, foi implantado um looper subcutâneo e foi acompanhado esses pacientes com tratamento clínico por 12 meses. Somente 10% dos pacientes ficaram sem fibrilação atrial no acompanhamento de 12 meses com tratamento clínico otimizado. Sempre lembrando que a gente tem uma grande proporção de pacientes com FA assintomática nesse subgrupo de pacientes. Então, a prevalência de fibrilação atrial está aumentando, os custos para o sistema público de saúde está aumentando e a gente não está oferecendo um tratamento com uma eficácia comprovada, com uma grande eficácia para os nossos pacientes. Quando a gente pensa em estratégia terapêutica para fibrilação atrial, o primeiro estudo que vem à mente é o AFFIRM, que foi esse ensaio clínico randomizado, que acompanhou esses pacientes por 5 anos, estratégia de controle do ritmo e controle da frequência cardíaca, que não teve uma grande diferença no final de 5 anos. Mas os mesmos investigadores, 2 anos após, numa nova análise de subgrupo do AFFIRM original, demonstraram que os pacientes que se mantiveram em ritmo sinusal, eles tiveram uma redução de 46% do risco de mortalidade, e os pacientes que usavam anticoagulante também tiveram uma redução de risco de 53%. Muito provavelmente, na corte do AFFIRM, os pacientes que utilizavam mais droga antiarrítmica, muito provavelmente usaram menos anticoagulante, e um dos motivos desse resultado, muito provavelmente, é influenciado pelo uso do anticoagulante. E também, quando a gente observa o uso de drogas antiarrítmicas, a gente observa que esse paciente manteve um risco de 40% a mais de mortalidade no final de 5 anos. Então, o ideal seria manter o nosso paciente em ritmo sinusal sem o uso de drogas antiarrítmicas. Pensando na fisiopatologia da fibrilação atrial, como que a gente poderia oferecer isso ao nosso paciente? A gente tem um dogma na medicina que FA gera fibrilação atrial. Esse slide que o Thiago apresentou na aula dele, a gente tem um tripé da fisiopatologia da FA, que uma das vias a gente não consegue modificar, que é inerente ao envelhecimento. Mas a questão da indução de doença cardiovascular, isso basicamente a intervenção precoce do controle dos fatores de risco cardiovasculares, a gente pode objetivar no nosso dia a dia que, reduzindo os fatores de risco cardiovasculares, a gente vai reduzir a evolução da fibrilação atrial, uma FA paroxística para persistente, ou um paciente que tem ritmo sinusal, vai evitar que ele desenvolva fibrilação atrial. Então, aqui, basicamente, a gente tem que controlar os fatores de risco e, na questão que FA induz FA, a gente tem que controlar os indutores de fibrilação atrial, que no início da fisiopatologia da fibrilação atrial está bem estabelecido que os focos ectópicos das vias pulmonares têm um grande papel na indução. Então, se a gente controlar o ritmo no momento correto, com
controle fisiopatológico das veias pulmonares, aplicar os fatores de risco adequados para a prevenção dos fatores de risco de forma adequada para os nossos pacientes, muito provavelmente a gente vai estar alterando a evolução da fibrilação atrial. Ninguém quer fazer uma ablação no Homer, né? Esse é o fenótipo do paciente que não vai responder nem a tratamento clínico com droga antiarrítmica, nem com ablação, tá? Então, a gente tem que evitar álcool, tratar a obesidade, tratar a apneia do sono, senão a gente não vai ter resultado clínico nenhum no nosso paciente. Então, vamos lá, tentar responder as perguntas, né? Evidência, o Thiago já falou alguma coisa, evidências de tempo de diagnóstico até a ablação. A gente tem dois ensaios, duas coortes que demonstraram que os pacientes que foram submetidos à ablação no primeiro ano de diagnóstico, eles reduzem a chance de recorrência de fibrilação atrial em mais de 50%. Da mesma forma, aqui basicamente é FA paroxística, aqui é FA persistente, a gente tem uma redução, um risco relativo de quase 2,5 quando os pacientes são submetidos à ablação no primeiro ano. Também agora do Congresso Europeu, uma corte espanhola, a mesma linha de resultados, demonstrando um benefício de 4 vezes mais no controle sintomático a longo prazo desses pacientes que são submetidos à ablação no primeiro ano do diagnóstico. Isso é a questão do tempo diagnóstico, ou seja, muito provavelmente se a gente tratar precoce com ablação para controlar os focos ectópicos das veias pulmonares, muito provavelmente a gente vai ter um resultado clínico adequado. O que a gente tem de ensaio clínico randomizado como primeira escolha num primeiro episódio de fibrilação atrial, se a gente dá droga ou submete o paciente à ablação? Os três trabalhos o Thiago já apresentou na aula dele, mas RAFT-1, tá? A gente teve uma redução de 66% de risco no controle do sintomático da fibrilação atrial, quando a primeira estratégia é a terapia invasiva. Alguns detalhes do RAFT, que são uma tecnologia que a gente já não emprega mais. Por exemplo, a nossa base do tratamento é com catéter irrigado e com mapeamento 3D. Esses estudos foram realizados com catéter 8 mm, sem mapeamento 3D. A gente teve um crossover de mais de 50% do grupo drogas antiarrítmicas para o grupo intervenção. Isso aqui é importante, custo-efetividade. Após 2 anos, tirando o impacto inicial do custo do procedimento, os pacientes que foram submetidos à ablação tinham uma custo-efetividade mais aceitável para o sistema de saúde que eles estavam inseridos. Um outro trabalho foi o MANTRA, já com um pouco mais de pacientes, praticamente 300 pacientes, 2 anos de acompanhamento. Tá? A gente teve uma redução não tão significativa no controle sintomático da fibrilação atrial, quanto a gente teve no RAFT-1, mas agora a gente tem alguns detalhes que a base do tratamento da fibrilação atrial invasiva é a comprovação do isolamento elétrico das veias pulmonares. Nesse grupo específico, os operadores não precisavam comprovar eletricamente o isolamento das veias pulmonares. Só era realizado o isolamento anatômico sem a comprovação do isolamento elétrico das veias pulmonares. Da mesma forma, a gente teve um alto crossover para o grupo intervenção. Os dados foram mantidos por 5 anos, como o Thiago já falou, e ela se tornou custo-efetiva nas análises de custo-efetividade em pacientes menores de 50 anos. O RAFT-2 é um acompanhamento do RAFT-1. O que a gente teve? Diferente do MANTRA, todos os pacientes comprovaram o isolamento elétrico das veias pulmonares. Tá? A gente teve um grau elevado de complicações
nesse grupo, nesse ensaio clínico, tá? Basicamente por derrame pericárdico, que é, por exemplo, no nosso grupo, na nossa corte aqui de Santa Catarina, essa taxa de derrame pericárdico é muito inferior a essa, tá? E a gente teve um crossover também significativo do grupo terapia medicamentosa para o grupo intervenção. Mas mesmo assim, a gente teve uma redução também de 44% no controle sintomático da fibrilação atrial. Juntando os três trials, a gente, nessa meta-análise, a gente tem uma redução de 37% no controle sintomático quando o paciente é indicado a ablação de fibrilação atrial como a primeira estratégia terapêutica. Será que isso, para sintomas como o Thiago mencionou, ela está bem estabelecida? Será que a gente vai ter diferença em desfechos duros? Tá? Esse trial está sendo randomizado em pacientes de alto risco para fenômeno tromboembólico, com uma FA de menos de 1 ano de duração, e serão acompanhados por 3 anos, 3.000 pacientes randomizados. Droga, estratégia invasiva precoce, controle do ritmo precoce versus controle usual. Então, para desfecho duro, a gente vai ter aí, com a publicação desse trial, uma resposta. Para controle sintomático, já está bem estabelecido que a ablação e isolamento elétrico das veias pulmonares está bem estabelecido como melhor opção terapêutica. Concluindo, a gente precisa mudar a evolução da fibrilação atrial pela questão dos resultados terapêuticos que a gente tem no nosso paciente no controle da fibrilação atrial, só que a gente nunca pode deixar isso daqui de lado, né? Um controle exaustivo dos fatores de risco. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, indicar uma ablação de fibrilação atrial sem tratar a apneia do sono, sem tratar a obesidade, tá? sem incentivar a prática de atividades físicas para esse paciente. Tá? Depois que tudo isso estiver controlado, sem dúvida nenhuma, a ablação de fibrilação atrial é mais eficaz do que o tratamento com droga antiarrítmica. A ablação é superior em sintomas, e a ablação precoce é melhor em eficácia. E os desfechos duros ainda a gente vai ter uma resposta no segmento daquele trial que eu tinha mostrado para vocês.